Olá, Ares, seja bem-vindo ao Conexão de Amor. Meu nome é Vanus Ares, se você não me conhece, eu sou terapeuta e professora holística, taróloga, oraculista, reikiana. E aqui nesse canal você encontra o tarô terapêutico, um tarô voltado para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal, tá? Muito bem, arianos e arianas, vamos ver as energias para os próximos dias. Leitura valendo para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Áries. Muito bem, queridos. É uma leitura para a constelação de Áries, não vai ressoar com o momento de todas as pessoas de Áries. Então, se nada ressoar por aqui, dá uma olhadinha nos vídeos correspondentes aos outros signos fortes no teu mapa, pois pode haver mensagem complementar lá, ou se não fizer sentido aqui, lá pode fazer mais sentido. Mas mesmo não fazendo muito sentido, eu te convido a continuar aqui comigo até o fim, porque uma mensagem, uma reflexão, uma inspiração sempre nos ajuda de alguma forma, né? Então, vamos lá, Áries. As leituras, para quem não conhece o canal ainda, elas acontecem em 3 momentos. Eu vou tirar uma energia geral, vou desmembrar um pouquinho essa energia, depois a gente tira uma energia para cada área mais importante da vida e a gente finaliza com o recadinho da espiritualidade, tá bom? Então vamos lá. Uma energia, um arcano maior para signo de Áries. Qual arcano para Áries? E a gente tem o arcano maior, a Lua. A Lua, Áries. Tivemos aí um último eclipse, né? Em outubro, que foi o último eclipse do eixo Áries-Libra, foi em Libra. Então aqui eu acredito que Áries está ainda recebendo energias deste último eclipse, né? Vamos ver do que a gente está falando, mas com essa influência da Lua, eu entendo que Áries está recebendo aí fluidos deste eclipse, né? O eclipse, a energia do eclipse vale para um tempo de mais ou menos 6 meses, né? Reverberando na nossa vida. Então, eu acredito que Áries terá nos próximos dias movimentações interessantes com relação a essa energia do eclipse, tá? Então vamos lá, vamos ver com o baralho cigano, vamos desmembrar um pouquinho do que a gente está falando com essa Lua para Áries. A Lua, desmembrando a Lua. Então, bom, aqui me fala de uma conexão bastante forte com a intuição, Áries. Preste atenção na sua intuição, nos seus sentimentos, nos seus sonhos. Existe aqui uma conexão mais psíquica, né? Então você pode ter mensagens, inspirações através da intuição, através dos sonhos, mensagens importantes aí chegando através dos sonhos. A gente pode estar falando de algum acontecimento do passado ainda reverberando no seu momento presente. E aí eu tenho a criança e o cigano. Então, Áries, a montanha. Então, Áries pode estar lutando ainda contra alguma dificuldade. Existe um acontecimento do passado que influencia o momento presente, e aqui eu tenho a influência Yang, né, a influência masculina. Então a gente pode estar falando de uma questão que envolva um homem, né?
e uma criança. Pode ser. Ou a gente está falando de algum acontecimento que afeta a criança interior de Áries. Algum acontecimento do passado que ainda está a influenciar o momento de Áries. Isso envolve um homem ou alguém de energia masculina, né? Talvez a gente esteja falando aqui de alguma coisa que precisa ser curada, entendida, ressignificada, né? A gente pode estar falando de trauma, talvez, algum trauma emocional, alguma coisa que afeta a energia de Áries nos dias de hoje. Vamos desmembrar para a gente entender melhor do que a gente está falando aqui. O certo é que existe alguma dificuldade, tem alguma coisa que está bloqueando os caminhos de Áries, né? Alguma coisa fazendo com que a sua jornada esteja mais difícil, né? Nesse momento. E tem uma conexão com o passado. Alguma coisa para superar no passado. Vamos entender melhor, Áries. Vamos desmembrar essas 3 energias aqui para ver exatamente do que a gente está falando, né? Carta da Lua, então, com o tarô, qual a energia? 4 de paus. A gente pode estar falando de um casamento. A gente pode estar falando da união, de uma união estável com alguém, né? Uma estrutura de vida, uma associação. Se a gente não estiver falando de romance, a gente pode estar falando de uma associação. Uma associação, um casamento. O que mais? Rainha de Ouros ao reverso. Então existe aqui, é como se houvesse uma desvalorização, né? A Rainha de Ouros traz aquela energia de que eu sempre tenho tudo que eu desejo para fazer o que eu quero, né? Eu sempre tenho tudo que eu preciso. Me vem à mão tudo que eu preciso para fazer o que eu desejo, mas ela está ao reverso. Então aqui me fala de uma desvalorização. Talvez Áries esteja se sentindo desvalorizado por um companheiro, por uma companheira. Talvez hoje já não haja mais a felicidade que houve no passado, né? No início era só felicidade, mas hoje existe um sentimento de desvalor, de desvalorização. Mais uma para essa lua. O carro, ao reverso também. Então existe uma falta de ação, uma falta de atitude, uma falta de movimento, uma falta de interação. A interação não é mais a mesma. Se a gente está falando de um casal aqui, a interação nesse casal, nesse relacionamento, já não é mais como antes. Já não é mais como foi um dia, como foi no início. Existem questões aqui práticas do dia a dia, talvez algo ligado até ao lado material mesmo da vida. Talvez envolva até dinheiro, né? Existe aqui uma desvalorização. Talvez Áries enxergando que o valor que eu acreditei ter aqui, eu já não tenho mais. A movimentação, a interação, a empolgação, a motivação já não existe mais.
né? Vamos ver a criança. Por que a energia da criança? Cinco de espadas. Mais uma. As guerras sem vitória, né? Sem vitorioso. Os conflitos de ideal, de objetivo. Talvez é um casal, se a gente está falando com um casal aqui, existe uma divergência de pensamento, de objetivo, de meta, de intenção para o futuro. Sete de ouros com Rainha de Copas. Existe sentimento da parte de Áries, né? Ainda existe sentimento, porém a reciprocidade é como se Áries estivesse sentindo que já não é mais a mesma coisa. Existem diferenças entre vocês, muitas diferenças. Hoje, Áries enxergando que existem muitas diferenças na forma de pensar, na forma de agir, na forma de entender o mundo, no que se pensa alcançar para o futuro, né? Então, é um momento onde Áries está como se estivesse a avaliar até que ponto vale a pena, né? Eu continuar aqui interagindo e envolvida nesse relacionamento. Aqui, a necessidade de entender os próprios sentimentos para decidir para onde eu vou, né? O que eu vou, para onde eu vou direcionar o meu futuro, ao que e do lado de quem eu vou continuar me dedicando, né? Ao que eu vou continuar me dedicando e do lado de quem, junto de quem. São reflexões e análises, né? Áries está no momento de análise, analisando as suas escolhas até aqui. E muito por conta do que acontece agora nesse relacionamento. E se não é uma questão romântica, a gente pode estar falando de parceria, de associação, de trabalho também. Então adaptem se a leitura estiver fazendo sentido. Mas é como se Áries precisasse agir, tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. A gente fecha a linha com a energia do cigano, que é uma energia masculina, representa a energia masculina, a energia do Yang, né? Vamos ver o que representa o cigano aqui agora. Rei de paus ao reverso. As de espadas ao reverso. O enforcado em desafio. Eu sinto que Áries se sacrificou muito nos últimos tempos. Há um sentimento que de fardo, de peso, de sacrifício. Áries parece que não está vendo a verdade, né? Ou a verdade não foi dita, não foi mostrada, não foi omitida, né? Para alguns pode ser que esse homem na questão aqui
pode ser que não tenha agido com a verdade. Talvez tenha escondido alguma coisa de Áries, né? E isso gerou um sacrifício. Há um momento de muito sacrifício. E Áries, na indagação de eu continuo nesse sacrifício, eu continuo sacrificando, me sacrificando, sacrificando a minha vida, né? Para muitos pode ter uma criança envolvida nessa história. As ações, é como se esse cigano não tivesse agido, né? Com clareza, com verdade. Pode ser que essa pessoa tenha escondido algo de Áries, tenha camuflado, omitido alguma coisa de Áries. Não agiu às claras, não agiu de forma leal, talvez, né? A Lua, ela pode falar de situações que foram feitas, situações que ocorrem à revelia, né? Que ocorrem na noite escura, coisas que são feitas às escondidas. Então, é como se Áries tivesse percebido que, ou esteja percebendo que todo o sacrifício feito até aqui pode ter sido em vão. Há um sentimento de desalento nesse sentido, né? Toda a movimentação, tudo que eu fiz, tudo que eu me dediquei, o tanto que eu me dediquei, o tanto que eu coloquei o meu coração, o meu sentimento aqui, e agora eu não sinto valor nessa história, eu não sinto que fui valorizado, valorizada nessa história. O tanto que eu fiz parece que foi em vão. Vou tirar mais 3 lâminas para dar um fechamento aqui, porque pode ser que Áries tenha descoberto algo, descoberto alguma verdade. E qual a tendência dessa situação, né? Rainha de Espadas. Rainha de Espadas, o Mago, 5 de Paus. Existe um momento de conflito para Áries. Existe aqui um cabo de guerra, né? Entre você e alguém. E Áries com uma grande tendência a começar de novo do zero, cortar, né? Cortar, Rainha de Espadas, e começar do zero, começar de novo, recomeçar, né? O Mago pode falar de iniciar do zero, né? Então a energia que eu estou sentindo aqui é que Áries está com uma tendência muito forte a deixar algum tipo de situação e recomeçar a vida. Isso pode ser tanto para o profissional ou para relacionamentos aqui, né? Áries sentindo que fez um sacrifício em vão e querendo se movimentar para alcançar algo mais seguro, sólido, tranquilo, tá? É o que eu vejo aqui, minha gente. Vamos ver agora com
tirando uma energia mais específica para algumas áreas da vida, né? Vamos ver qual energia que vem. Então, é como se Áries fosse descobrir ou esteja, nesse momento, percebendo que alguém não foi leal com você, alguém agiu pelas costas, alguém escondeu verdades, né? E talvez para muitos aqui isso já tenha sido percebido já há algum tempo, mas existe o envolvimento de uma criança. E talvez Áries esteja aqui em um sacrifício, já esteja um tempo em um sacrifício. Porém, é um momento onde Áries está com uma tendência a revolucionar a vida aqui, né? Começando do zero, tá bom? Família para Áries. Uma energia, família para Áries. Quatro de ouros. As conexões aqui, se essa situação envolve direto a família, esse 4 de ouros, na verdade, veio ao reverso. Então, a dificuldade de desapegar, né? Talvez Áries esteja vivendo aquele dilema de caramba, eu me dediquei tanto, eu fiz tanta coisa, o que eu construí até agora, o apego a tudo que você conquistou junto de alguém, né? Se a gente estiver falando aqui de uma questão familiar. Então existe um apego ao que você construiu, mas ao mesmo tempo você sabe que alguém não agiu com verdade com você, escondeu a verdade, fez coisas às escondidas, né? Então, é aquele dilema, recomeço a minha vida ou não? E aqui pode existir muito apego ao que foi construído até agora. Pode envolver também questões materiais, dinheiro, patrimônio em conjunto, né? Mais uma para a família. Então é como se Áries estivesse nesse momento de reflexão. E agora, o que eu faço? Mais duas lâminas ao reverso. As de paus. E o imperador, que é justamente o arquétipo de Áries. Áries se sentindo impotente com relação à família, se sentindo impotente dentro da família, se sentindo sem possibilidade de agir, de recomeçar. Talvez nesse momento o desejo de Áries seja recomeçar, mas é como se você não estivesse preparado para isso. E aí você continua em um sacrifício. Áries sem poder de ação. Trabalho profissional, negócios para Áries, para quem tem, né? 6 de espadas, também ao reverso. O desejo de ir embora, o desejo de sair de onde estou, né? O desejo de mudar alguma coisa na minha vida com relação ao meu profissional. Mas é como se nesse momento você não pudesse fazer nada, Áries. 10 de espadas. Nesse momento você não pode fazer nada, mas é um período que essa energia está quase acabando, né? Um ciclo que está quase sendo completado. E eu acredito que em breve Áries vai poder começar de novo, né? Mais uma.
5 de espadas. Novamente a energia do 5 de espadas que já havia saído ali. Vai chegar um momento, Áries, que você vai poder partir, né? Sair, se direcionar para outra coisa. Existe aqui um arrependimento, talvez você tenha tido essa oportunidade antes, mas você resolveu continuar e agora se arrepende, né? É o que eu estou sentindo aqui para Áries. Talvez Áries tenha tido uma oportunidade no profissional, deixou para lá, deixou passar, e agora é como se Áries se arrependesse de não ter feito esse movimento antes. Agora que você quer fazer, existem dificuldades, né? É preciso aguardar algo, é preciso esperar. Tá bom? Vamos ver dinheiro para Áries. Finanças. Rainha de Ouros. Apesar de tudo, não há dificuldade para o financeiro, tá? Não há dificuldade para o financeiro. Porém, aqui, essa rainha de ouro saiu para aqui na energia complemento da lua, né? Mas aqui a gente está falando de finanças. Então aqui essa rainha de ouros ao reverso, ela está falando de desvalorização pessoal mesmo, né? Dentro de uma associação ou de um casamento, de uma estrutura familiar, não houve aqui uma valorização da pessoa, né? Não há problemas no financeiro, o financeiro está fluido, mas há aqui insatisfação no emocional. Vamos ver especificamente relacionamento, então, para quem está num cavaleiro de ouros, e a gente tem energia aqui, uma energia bem capricorniana, né? Áries pode estar lidando com o signo de Capricórnio. O que mais aqui para o relacionamento? Para quem tem um relacionamento, ó. Rei de ouros ao reverso. Rei de ouros ao reverso. Pode ser que Áries esteja lidando com alguém intransigente, alguém cabeça dura, alguém metódico, né? Alguém difícil de mudar de ideia, alguém difícil de empacado em suas próprias ideias, e talvez aqui a dificuldade dentro do relacionamento por conta disso. Mais uma para quem está no relacionamento. Então é como se o relacionamento estivesse bem devagar aqui, sabe? As coisas bem paradas, bem... O relacionamento não está fluido. 9 de ouros. Está fluido com relação ao material da vida, mas para o emocional ele não está fluido, tá? Existem conflitos aqui. Existem entraves, né? Entraves aqui no relacionamento. E é preciso definir o que se quer, né? Áries precisa definir o que ele quer.
talvez seja necessário aqui, se ainda há uma intenção de restabelecer a harmonia desse relacionamento, aquele momento de uma bela conversa para colocar as cartas na mesa e para colocar tudo que não foi dito antes, né, em pratos limpos, para que se tenha uma chance, talvez, de recomeço, tá? Para quem está só, ariano, ariana que está sozinho, Oito de copas, né? Existem arianos e arianas que estão partindo para uma coisa nova. Talvez esse ariano com quem eu estou me conectando, que está sozinho, talvez tenha acabado de sair de uma situação, né? Talvez já tenha passado por essa questão, acabou de decidir ir, sair e está só, procurando maior satisfação daqui para frente, emocional, procurando um relacionamento que tenha mais a ver com a sua energia, alguém semelhante, né? Então existe aqui muitos arianos aqui em busca de algo que satisfaça o emocional, tá? Muito bem, Áries. Queridos, não esqueçam aí de deixar o seu like, curte, comenta, compartilha. São as formas de interação aqui com o canal e isso faz muita diferença, tá? Isso valida muito o trabalho de quem está aqui no YouTube e traz algum tipo de conteúdo, né? É importante essa interação de vocês para validar o canal, tá? Te convido também a conhecer o meu Instagram, @vanusa.ares, tem conteúdo lá diferenciado do YouTube. Pode ser que você goste. Se gostar, me segue por lá também, tá bom? Vamos ver então o recado da espiritualidade para Áries. Arcanjo Miguel. Vou ler para vocês. Intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso como uma fé forte e inabalável. Exatamente, né? Em algum momento da leitura eu disse que Áries precisa saber o que quer, precisa decidir o que quer. Então saiba o que você quer, saiba o que você deseja, né? Concentre-se no que você deseja e mantenha uma fé forte e inabalável, né? Peça ajuda, Arcanjo Miguel. Decreta aí nos comentários: gratidão, Arcanjo Miguel. A minha fé é forte e inabalável, tá? Decreta aí nos comentários, tá bom? Queridos, gratidão por vocês que me acompanham aqui, né? Áries, não fica triste, a leitura não foi assim, né? Com uma energia bem bacana, mas esses momentos são importantes para a gente reorganizar a nossa vida. Então é importante realmente você refletir para ver o que você deseja e aí manter uma intenção nisso inabalável, tá bom? Beijo no seu coração, eu desejo do fundo do meu coração que as coisas se resolvam, tá bom, Áries? Gratidão e eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau.